E a gente está falando aqui sobre o governo Lula há um ano, né? Estávamos aqui no dia 30 de outubro de 2022. Lula vencia Bolsonaro na eleição presidencial há exatamente um ano. O presidente postou o seguinte nas redes sociais. A nossa equipe vai abrir as redes sociais do presidente Lula para mostrar a postagem que ele escreveu, abre aspas. Há um ano a democracia vencia nas urnas. De lá para cá, retomamos programas sociais, reduzimos o desmatamento e o desemprego, recuperamos a imagem do Brasil no mundo e a vida melhorou, fecha aspas, para o que escreveu aí o presidente Lula no Twitter. Ele finalizou perguntando o que você está achando e como está se sentindo um ano depois. E aí os internautas responderam. A gente está vendo ali a ministra Sônia Guajajara, que também foi uma das pessoas que responderam, né? Além de militantes também da esquerda. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela também fez uma postagem nas redes sociais, a gente vai abrir para mostrar, é uma data redonda, né? O segundo turno foi disputado em 2022, no dia 30 de outubro. A Gleisi escreveu que hoje faz um ano da grande vitória de Lula nas eleições. Foi uma vitória da esperança e da democracia, vencemos a maior máquina de mentiras e manipulação política que já se viu nesse país, mas enquanto Lula vai reconstruindo o Brasil, Bolsonaro e sua família continuam espalhando ódio e fake news a todo vapor. Ele ameaça a democracia e corrói tudo por onde passa. Vamos continuar atentos e fazendo a disputa pelo bem do Brasil. Para cada mentira dele, vamos falar muitas verdades. Um ano dessa eleição, o Josias, ainda não é um ano de governo, mas o que a gente pode falar desse período que se encerra hoje, esse período de um ano? Diego, não há dúvida de que a eleição do Lula, que foi uma eleição obtida por uma pequena margem, foi um ganho democrático para o país. Imagine o que seria o Brasil hoje com a reeleição do Bolsonaro. Nós estaríamos com o aprofundamento de um projeto de autocracia. O Bolsonaro fez o que fez no primeiro mandato. Imagine se ele tivesse o aval do eleitorado para continuar cometendo atrocidades num segundo mandato. Então, a interrupção do mandato do Bolsonaro, que foi o primeiro presidente a não obter a reeleição desde que esse instituto foi criado no Brasil, essa interrupção do desastre que se converteu o governo Bolsonaro foi um movimento acertado do eleitorado. O eleitorado se mostrou sábio nesse movimento. O Lula se beneficiou, nesses primeiros 10 meses, do fato de que ele encontrou uma terra arrasada e ele se dedicou, nos primeiros meses, a reconstruir aquilo que o governo de demolição do Bolsonaro havia destruído. Vai chegando um momento, Diego, em que a reconstrução precisa ser acompanhada de providências novas, medidas. O Lula ressuscitou programas antigos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, restabeleceu a ordem ali em pastas como educação, justiça. O Flávio Dino foi muito ativo nesses primeiros meses. Agora, a sociedade se movimenta, a sociedade vai reivindicando coisas novas. E há coisas que nem são tão novas assim. O que falta é disposição para enfrentá-las. E agora estamos vendo a crise na segurança pública. O Datafolha já prenunciava numa pesquisa divulgada no mês passado que a preocupação do brasileiro com a segurança pública se aguçou. Hoje, em manifestações espontâneas dos pesquisados pelo Datafolha, a segurança pública aparece no topo do ranking das preocupações, ao lado da saúde. Estão lá embaixo, corrupção, até os dois temas superam até as preocupações com a economia. Então, o governo precisa responder adequadamente a essa demanda. E não é as mazelas da segurança pública, elas são suprapartidárias e não respeitam as fronteiras ideológicas, né? Estamos com problemas agora num governo de direita, no Rio de Janeiro, no governo de esquerda, petista, na Bahia. Então, há demandas novas e o Lula terá que responder adequadamente a essas demandas. O país passou por uma câmara de descompressão e o Lula fez
agiu muito acertadamente nesse período, quando reconstruiu o que o Bolsonaro tinha destruído. Política externa, esses programas sociais que têm o DNA petista e tal, agora precisa apresentar coisas novas, Diego. Chegou a hora de realizar aquilo que o Lula disse que realizaria, um terceiro mandato que seria o governo da sua vida. Até aqui não tem muita coisa que foi feita, mas novidade há um déficit. E, do outro lado, você tem o Bolsonaro ostentando aí um negacionismo historiográfico, né? Ele agora diz que 2022 é um desastre, mas ele considera como uma página virada. Eu até escrevia sobre isso ontem. Não é página virada, né? É um livro aberto. É um livro que está sendo escrito ainda. E começou a ser escrito com a caligrafia do Mauro Cid, que mostra que o Bolsonaro discutiu até uma minuta de golpe com a alta cúpula das Forças Armadas, né? Então, é um livro aberto que precisa, desde a delação do Mauro Cid, tudo parece epílogo nesse livro para o Bolsonaro, mas essa história precisa terminar com uma sentença criminal, Diego, uma sentença criminal que apresente o Bolsonaro a uma consequência compatível com os crimes em série que ele cometeu. Então, de um lado, você tem um presidente que se beneficiou do desastre e não foi difícil para o Lula, nesses primeiros meses, exibir um governo diferente daquele desastre que foi o Bolsonaro, e agora ele precisa mostrar coisas novas, e do outro lado você tem um negacionista historiográfico que precisa ser apresentado a uma sentença criminal.